Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria, estamos juntos de novo. Eu, pastor Gedeão Júnior, e numa alegria muito grande poder compartilhar com você a palavra de Deus. Venhamos e convenhamos, Números é fantástico. E venhamos e convenhamos, Números é muito mais que números, não é? Quando olhamos para o capítulo 2 e hoje vamos terminar o capítulo 2. É incrível que a organização ela ainda conta muito na questão fantástica de locomoção de todo esse povo. Locomoção de todo esse povo. Irmãos, organização é tudo. Deus literalmente não é Deus de confusão. 1 Coríntios 14:33 diz isso. E eis o motivo porque lá no versículo 40 de 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo diz à igreja: tudo então seja feito com ordem e decência. Olha que interessante, né? A organização, ela estava ali, obviamente, em primeiro lugar, obviamente, em termos militares para a defesa. Ninguém nega isso. Tudo bem que a organização também passava por questões de familiaridade, né? Aquelas questões de afinidade. Alguns irmãos se davam um pouco melhor e talvez juntos melhorasse a convivência, que não deveria ser feita, não deveria ser simples e maravilhosa, obviamente, ali no deserto, tá bom? Então, assim, dói menos quando você está perto de gente que gosta um pouquinho mais. Você aguenta um pouco mais o tranco, como dizem os meninos. Agora, a organização também estava disposta de ordem teológica, né? O nosso querido tabernáculo estava no centro, havia uma preocupação muito grande com a questão da arca do Senhor e, obviamente, a obediência produz consequências maravilhosas. E é interessante que o texto, não sei se você notou isso, mas Números capítulo 2, versículo 1 começa e disse o Senhor, e aí as ordens vêm. E Número capítulo 2, no último versículo, vem dizendo: e Israel fez tudo conforme o Senhor tinha dito. É fantástico, irmãos. Obediência. Obediência é fundamental para a existência cristã. Ninguém chega longe sem obediência. Agora eu quero, obviamente, destacar com você um fato que nós deixamos para trabalhar hoje em razão da complexidade que ele envolve, que é justamente a questão do deslocamento desse povo, imagine, se você tem 600 mil homens, você tem 2.000 pessoas por baixo. 2.000 não, 2 milhões, 2 milhões por baixo. 600 mil era só de homens preparados para a guerra à luz do censo. Então, como é que se faz para rapidamente levantar, rapidamente pegar toda aquela mobília do templo e desmontar e simplesmente caminhar quando a nuvem levantasse, dando sinais de que tinha que caminhar, né? De que tinha que caminhar. Em Números capítulo 10, você vê a nuvem levantando e todo mundo já se preparando para caminhar. É lógico que não foi e não será mais aquela bagunça como era ali na saída do Egito, tá? Teve uma certa ordem na saída do Egito, mas é nesse momento que Deus, verificando a impossibilidade completa deles se auto-organizarem, Deus diz, vai ser assim e vai ser assado. Aquele fica para o norte, aquele fica para o sul, aquele fica para o leste e aquele fica para o oeste. Então, é muito interessante que toda vez que esse acampamento tinha que se deslocar, tá? A Arca da Aliança ia à frente, adiante do povo, sendo carregada pelos sacerdotes, né? Então, obviamente, a arca
ia na frente como símbolo da presença de Deus, da glória de Deus, e obviamente todos os sacerdotes rapidamente, cada um obviamente fazia aquilo que tinha que fazer. Um estava responsável por desmontar, outro por guardar, outro por transportar, e assim todos os sacerdotes, os descendentes de Levi, obviamente cuidariam das questões relacionadas ao nosso querido templo, ao nosso querido templo. Assim, a nuvem levantava para sair, obviamente todo mundo saía junto, mas em ordem, indo à frente a Arca da Aliança, carregada pelos sacerdotes. Tá bom? E aí é óbvio. Depois vinha quem? Vinha a tribo de Judá, Issacar e Zebulon. Aquela tribo que ficava ali ao leste, tá bom? Ficava ao leste quando eles estavam parados, e era a tribo que tinha mais homens para a batalha, 186.400. Obviamente, né? Visando proteger a entrada para o tabernáculo, porque a entrada também era na parte leste, é óbvio que você coloca ali um número maior de soldados, não é? Então, erguia-se a Arca da Aliança, a Arca ia, atrás iam as tribos de Judá, Issacar e Zebulon, e, obviamente, seguidas de quem? Dos levitas, os gersonitas, os meraritas, que levavam cortinas, coberturas e etc. E, obviamente, aqueles que vinham com todo o restante do alpendre do nosso querido tabernáculo, né? Aí, em seguida, vinha Ruben, Simeão e Gade, que eram as tribos que cuidavam da parte sul, né? E após eles, aí vinham os coatitas, carregando toda a mobília e os utensílios do tabernáculo. E aí, depois dos coatitas, vinham a tribo do oeste, né? Que eram os filhos de José, junto com titio Benjamim, né? Então vinha Efraim, Manassés e Benjamim, tá bom? E aí depois vinha as tribos do norte, Dan, Asser e Naphtali, tá bom? E era assim que eles iam, era exatamente assim que eles iam. E obviamente Judá ia na frente, porque você tem um número muito grande de soldados maior à frente. O segundo que vinha era o segundo em numeração, tá certo? E aí ia formando a retaguarda, de tal forma que eles tinham uma proteção muito especial e não teriam mais problemas na caminhada como tiveram com os amalequitas. Você se lembra que os amalequitas atacaram de surpresa e mataram a muitos? Pois é. Mas bem, as 12 tribos então deveriam cuidar Parou, acampa, mas não acampa muito próxima não, hein? Não acampa muito próxima, porque do ladinho tem que ficar cada um dos levitas, e de frente Arão e sua família, e obviamente Moisés e sua família. E aí, óbvio, cada tribo tinha o seu estandarte, que eram as insígnias da família, mas as escrituras dizem que a cada 3 tribos você tinha uma grande bandeira para a organização, como nós vimos no nosso último estudo. E aí, a coluna de nuvem parando sobre o acampamento durante o dia, tá bom? E ardendo durante a noite, eles tinham literalmente ar condicionado, maravilhosamente divino, durante todo o tempo que estariam no deserto. Todo o tempo que estariam no deserto. E era um povo muito bem tratado, né? Porque no calor escaldante você tem uma coluna de nuvem, para ninguém morrer de calor. E à noite, quando você tem temperaturas que caem a menos 2, 3, 5, tem locais no deserto que é menos 10, aí você tem uma tocha de fogo aquecendo, que é melhor do que isso, mas é óbvio que não existe. E aí é óbvio que Deus vai levando-os
de forma muito tranquila aonde eles têm que ir. Isso me chama a atenção porque organizados eles caminhavam e agora eles são um povo que traz muito medo. Porque quem os olhar, como por exemplo nós vamos estudar Balaão lá na frente, fica impressionado com toda a ordem, decência e a capacidade administrativa no meio deles. E isso demonstra algo muito bonito, que é exatamente o que eu quero trabalhar com você neste dia de hoje. É a questão de terem que viver unidos, um dependendo do outro, num elo muito forte, terem que deitar juntos, caminhar juntos, andar juntos, comer juntos, beber juntos e lutar juntos. Irmãos, olha que lindo. O propósito aqui era literalmente a união. Deus estava dizendo para cada um deles: ó, meu amigo, a tribo de Judá depende sim exatamente das duas tribos que estão ao lado. Não é porque simplesmente o príncipe de Judá comanda as 3 tribos é que Judá vai se sentir um pouquinho melhor. Não, de maneira alguma. Judá está aqui na frente. Mas é lógico que Judá vai depender também lá do exército do outro lado, do exército da parte oeste de Benjamim, Efraim e Manassés, meu amigo. E não é porque Efraim comanda este exército que não precisa de Manassés e não precisa, obviamente, de Efraim. E assim a noção de união, a noção de unidade, a noção de centralidade, a noção de todos juntos trabalhando se tornou algo fundamental no meio do povo de Deus. Irmãos, a união é algo tão fantástica, mas tão fantástico, que quando a gente pega o Salmo 133, você vê exatamente Davi dizendo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão e que cai desde a sua cabeça até a orla, até o final. E ele ainda diz, é como o orvalho do irmão, né? Que de alguma forma é tão forte, tão fantástico, tão vigoroso, tão maravilhoso, que chega a molhar não só o irmão, mas o monte que está simplesmente quilômetros longe dele, que é o Monte Sinai. Olha que interessante, é muito bonito isso. A nossa querida unidade é essencial, é fundamental. E ela é tão fundamental que Jesus Cristo, em João capítulo 17, na oração sacerdotal, Jesus diz assim: Pai, eu quero te pedir algo e eu sei que você não vai me negar. Eu quero que eles sejam um, como eu e tu somos um. Ele pediu muita coisa. Ele pediu muita coisa. E aqui, com certeza, tudo que ele andou pedindo, ele não tinha um não por parte do seu pai. Ao contrário, aqui nesta oração, você não encontra de forma direta ele dizendo após a oração, entretanto, seja feita a sua vontade, né? Porque até Jesus, meu irmão, orou e ele sabia que a oração dele naquele momento não seria respondida quando ele estava no Getsemane. Ele olhava e dizia: Pai, não tem como passar de mim o cálice. Aí ele olhava para o céu, via a cara do Pai, aí entendia a cara do Pai e dizia: Tá, Pai, então que se faça a tua vontade. Tá bom, se faça a tua vontade. Mas essa oração de João 17, a oração sacerdotal, não tem entretanto, que se faça a tua vontade. Significando o quê? Significando que foi uma oração que o Pai aprovou e que simplesmente vai atender. Vai atender.
a unidade do povo de Deus, a união do povo de Deus, o caminhar junto, o viver junto, o andar junto, o beber junto, o comer junto, o estar junto. Irmãos, é algo tão sério, tão sério, tão sério, que desde o Velho Testamento, Deus requer absolutamente isso. Tanto é que nós, no Novo Testamento, nós não passamos de parte do corpo, que é o corpo de Cristo, e ninguém se arrogue a louco, tá? Ninguém tenha nariz muito empinado, não, porque o cabeça é Ele, o próprio Jesus. Então a questão da unidade é fundamental. E eu quero que você entenda que a partir desse momento Israel entendeu que só teria vitória em razão da unidade. Só teria vitória em razão da unidade. E eu acho isso muito bonito. Isso é de uma beleza enorme e extraordinária. Eu quero que você, por gentileza, veja agora um mapa da divisão das tribos de Israel. Creio que com certeza Pastor Eber está mostrando. Veja que interessante, quando você pega um mapa das tribos de Israel, você já tem aí, obviamente, todo o território conquistado. E veja que você tem bem no meio, o nosso querido Rio Jordão. Essa faixa azul que está aí é o Rio Jordão. Lá embaixo está o Mar Morto e lá em cima está o Mar da Galileia, tá bom? Olha que interessante, olha que interessante. Esse mapa das 12 tribos de Israel, depois que eles conquistaram absolutamente tudo. Para que você veja, aqui na parte direita tem o território de Ruben, o território de Gade e de metade da tribo de Manassés, na parte aqui oeste. Nós vamos estudar no devido tempo, nós vamos chegar nestes capítulos e você vai ver que depois que eles conquistaram esta parte aqui com Moisés, porque essa parte direita foi conquistada com Moisés, tá? O pessoal de Ruben, Gade e Manassés chegou perto de Moisés e disse, nós queremos essa porção de terra. E aí Moisés deu. Moisés disse, então tá bom, é de vocês. Agora Moisés disse o seguinte, agora ninguém vai ficar aqui gozando da terra sem que os outros tenham também a porção de terra deles. Então vocês vão atravessar o Rio Jordão, vocês vão entrar no resto da terra e vão ajudar todas as outras tribos a conquistar o restante de todo o território, tá? Olha que interessante, né? Veja, e eles disseram, sim, Moisés, nós vamos. E aí, obviamente, todos sabemos que Moisés morreu, não pôde entrar na terra prometida, foi Josué que os conduziu. E quando simplesmente você chega lá em Josué, eu creio, capítulo 11, mais ou menos capítulo 11, que toda a terra é conquistada, toda a terra em termos, né? Eles deixaram alguns pontos sem conquistar, mas que toda a terra é conquistada e aí eles dividem a terra, aí desse lado aqui fica Judá junto com Simeão, aí tem Benjamim, Dan, Efraim, Manassés, né? Issacar, Zebulon, Naftali e Azer. Olha que interessante, é só depois que eles conquistam tudo que Ruben, Gade e essa meia tribo de Manassés dizem assim, Josué, podemos voltar? E aí Josué disse, agora pode voltar e pode usufruir da terra que Deus deu a vocês. Olha que coisa linda, né? Olha a unidade do povo, olha a união do povo. Olha que poder extraordinário. E a Bíblia diz que, literalmente, enquanto Josué estava vivo, eles ficaram, sim, absolutamente unidos, fortes, e mesmo depois que Josué morreu, enquanto aquela geração de anciãos, né, estava absolutamente viva, eles ficaram fortes. Eles ficaram fortes. Isso por quê? Porque literalmente a bênção de Deus ela existe na unidade. Na unidade. Agora, é óbvio
É óbvio que depois que começaram a brigar entre si, depois que começaram a simplesmente cada um cuidar só da sua terra e não olhar muito para o outro, e começaram a se afastar de Deus e servir Baalins, né, e Baals. Aí o que acontece? Aí toda hora o território era invadido, um povo dominava, um povo escravizava, e aí tinha que Deus levantar um juiz, daí os livros, o livro de Juízes, Deus tinha que levantar um juiz para poder salvar aquela terra. E aquele povo só ficava de pé enquanto aquele juiz estava. O juiz morria, o povo voltava a fazer o que era mal ao Senhor, servia a deuses estranhos, e aí Deus os entregava aos inimigos. Até que, quando se levanta, obviamente, o primeiro rei no meio deles, a questão da unidade volta a ser forte. Saul, ele de alguma forma conseguiu unir-se às 12 tribos e a unidade voltou a ser uma realidade não tão fantástica como foi em Josué, mas voltou a ser uma unidade e Israel voltou a ser uma grande nação. Aí o que acontece? Aí Saul literalmente cai, Saul tem problemas muito sérios, e aí Deus escolhe Davi. Quando Deus escolhe Davi é interessante, por quê? Porque existe uma guerra civil muito grande no início do reinado de Davi. Tanto é que a palavra de Deus, aqueles que já leram e sabem, Davi começa reinando sobre Judá e Benjamim. Judá e Benjamim. Né? E aí, Davi está reinando sobre duas grandes, sobre duas tribos, e todas as outras 10 estão ainda com um descendente de Saul, né? Um descendente de Saul que ainda ali estava vivendo. Nós ainda vamos estudar isso, não se preocupe. E aí uma guerra sangrenta, interna entre eles ocorreu até que, depois de muito tempo e dessa guerra sangrenta interna terminar, Davi foi reconhecido como rei em todo Israel, de norte a sul. E aí, de novo, eles tiveram a questão da unidade. E tendo a questão da unidade, e obviamente com um rei tão forte, espiritualmente fantástico como Davi, temente a Deus, homem segundo o coração de Deus, simplesmente Israel alcança um esplendor enquanto nação fantástico, o que aumentou ainda com o filho de Davi, o nosso querido Salomão. Agora, todos nós sabemos que Salomão fez o que era errado diante do Senhor, e em razão de Salomão ter feito o que era errado diante do Senhor, o Senhor dividiu o reino, tá? O Senhor dividiu o reino. E aí o que acontece? A Eber vai agora mostrar uma nova figura para vocês do reino dividido. Bem, veja que você tem exatamente 2 tribos na mão do reino de Judá e os descendentes de Davi, e todas as demais tribos, obviamente com a capital ali em Samaria, ela está de azul aí para vocês, literalmente na mão, infelizmente, na mão do general de Davi, né? E aí, Jeroboão, e aí você tem um reino dividido. O que isso vai trazer? Isso vai trazer algo extremamente simples. Literalmente, escravidão. Literalmente morte. Literalmente tudo absolutamente quebrado. Porque simplesmente os assírios vêm e dominam todo o reino de Israel, e não demora muito, depois os babilônicos, Nabucodonosor, vêm e tomam o reino de Judá. E aí a Deus
e aí que simplesmente essa nação sofre no comando de outras nações por muito tempo, por muito tempo. Então, é triste, literalmente, ver o que aconteceu, né? É triste ver como simplesmente um salmo tão bonito como o 133, que alguns intérpretes dizem que Davi é que compôs, e Davi compôs depois que ele uniu todo o reino, séculos depois isso tudo se acabar. Irmãos, Davi quando falou que é simplesmente a união que produz a bênção, porque veja que no Salmo 133 diz que é dali que o Senhor ordena a bênção, ou seja, do fato de se viver em união é que o Senhor ordena a bênção. Isso é muito sério, isso é extremamente sério. A igreja tem que aprender a viver em união, a lutar pela união, a andar em união, a clamar pela união. A união não é algo simples, de maneira alguma. Davi diz que é como óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão. Vá recordar lá com o pastor Arnaud como é que era feito esse óleo precioso que ungia Arão e que ninguém podia fazer, senão para o momento daquela santa unção. Tá? Cheirava maravilhosamente bem, era extraordinário o perfume. A união é fantástica, a união faz com que nós sejamos o verdadeiro perfume de Cristo. Como Paulo diz, agora a união requer um trabalho muito grande. Vá fazer o óleo, vá pegar cada especiaria, vá amassar como tem que amassar, vá deixar pelos dias que tem que deixar em preparação, em efusão. Meu Deus do céu, dá um trabalho demais. Mas ela é maravilhosa, ela exala um aroma fantástico, ela, quando se derrama de longe, todos sentem. E aí é a união que nos faz o bom perfume de Cristo, o cheiro de Cristo é sentido, assim como o cheiro daquela preciosa iguaria ao ser derramada sobre Arão se fazia sentir longe. Meu amado irmão, com certeza o cheiro referente a Cristo se sente longe. O bom cheiro de Cristo se sente longe quando nós estamos vivendo em união. Agora a gente não pode se esquecer, né? O salmista também diz de forma maravilhosa e muito bonita mesmo, que é como o orvalho de Hermon, né? A terra de Israel, ali perto do Hermon, era uma terra bem seca, difícil, mas o Hermon é muito alto e quando ocorre o degelo, o que acontece? Poças d'água, elas se formam ao lado do Monte Hermon e essas poças com calor evaporam. E evaporando, você tem ali no início do dia, bem de manhãzinha, você tem no início do dia o orvalho indo e transformando todo aquele mundo seco e feio em algo lindo, bonito e maravilhoso. Só tem uma coisa que nos transforma em algo fantástico, em algo bonito, em algo viscoso, em algo que traz beleza e a união. Então, meu irmão, comece a lutar por isso. Vamos lutar, vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos nos unir, unir no trabalho, unir no tocante às contribuições, unir no tocante ao amor, unir no tocante à vida. Você sabia que nós estamos com uma agenda de oração e cada irmão está colocando o seu nome para orar durante 1 hora por dia pela nação? Olha aí, é o início de um trabalho de união, não é verdade? Você sabia que a gente tem felicidade de todo mês contribuir e dizimar e louvar a Deus com ofertas, e isso tem salvo a vida de muitos irmãos no Brasil inteiro? Isso se chama união. Você sabia que a gente gosta de estar no culto,
no horário do culto, louvando a Deus, engrandecendo ao Senhor. E aqui não vai crítica nenhuma a quem não está podendo ir ou está com receio de ir, mas que a gente vai e sai de lá renovado, feliz. Sabe por quê? Porque Deus habita no meio dos louvores, mas é dos louvores do seu povo. Meu amado irmão, o isolamento não faz bem para ninguém, tá? Una sua alma, una seu espírito com tudo aquilo que a tua igreja está te proporcionando. E nesse momento tão difícil de coronavírus, nesse momento tão difícil de distanciamento, é mais do que nunca necessário que estejamos unidos em espírito, em alma, que estejamos unidos em oração, que estejamos unidos em consagração, que estejamos unidos em amor. Sim, eu não posso ver meu irmão padecendo necessidade nesse momento. Nós temos que estar unidos. Sabe por quê? Porque, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E olha que lindo, o capítulo 2 mostra mais do que nunca a questão da união. Eles unidos estavam em tribos, unidos se levantavam para lutar, unidos voltavam, unidos caminhavam. E é assim que nós vamos chegar em Sião. Um grande beijo, a paz do Senhor, que o Senhor Deus te abençoe grande e poderosamente. A paz do Senhor.